Deixa eu fazer uma pergunta simples. E se a história de Atlântida não for apenas mitologia grega, mas um relato de testemunha ocular preservado em textos sagrados que você nunca leu? A Bíblia nos ensina que antes do dilúvio, gigantes caminhavam pela terra, e Gênesis 6:4 confirma que os Nefilim existiram naqueles dias. A maioria das pessoas assume que Atlântida é apenas uma lenda inventada por Platão. Mas evidências arqueológicas, textos antigos e tradições globais apontam para algo muito mais real. Nesta jornada, vamos percorrer 3 caminhos. Primeiro, vamos descobrir quem realmente viu Atlântida e como esse testemunho chegou até nós. Segundo, vamos examinar os seres que construíram essa civilização impossível e por que o céu decidiu destruí-la. Terceiro, e vamos entender por que essa história foi apagada dos livros sagrados que a maioria dos cristãos conhece hoje. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a verdade real começa a emergir. A história de Atlântida é contada em fragmentos por todo o mundo antigo. Platão descreveu uma ilha poderosa que afundou em um único dia. Os sumérios falaram de cidades antediluvianas governadas por reis que reinaram por milhares de anos. Os egípcios preservaram memórias de uma civilização avançada destruída pelas águas. Mas existe um documento que conecta todos esses fragmentos. Esse documento não foi escrito por filósofos ou sacerdotes pagãos. Foi escrito por um homem que a Bíblia diz que caminhou com Deus e nunca morreu. Esse homem se chamava Enoque. Enoque não era um profeta comum. Gênesis 5:24 nos diz que ele andou com Deus e Deus o tomou. Ele não experimentou a morte como outros homens. Judas 1:14 cita diretamente a profecia de Enoque sobre o julgamento divino. Hebreus 11:5 confirma que Enoque foi transladado pela fé. A Bíblia reconhece Enoque como uma testemunha especial, alguém que viu coisas que outros não viram. E o livro que leva o nome dele contém detalhes sobre o mundo antes do dilúvio, que nenhum outro texto preservou. Detalhes sobre seres celestiais que quebraram as leis divinas. Detalhes sobre gigantes que consumiram a terra. Detalhes sobre uma civilização construída com conhecimento roubado do céu. Por que esse livro não está na sua Bíblia? A Igreja Ortodoxa Etíope preservou o livro de Enoque como escritura canônica por mais de 1000 anos. Fragmentos foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto em Qumran, aprovando que os judeus do primeiro século o consideravam importante. Os primeiros pais da Igreja citavam Enoque como autoridade. Mas em algum momento da história, conselhos eclesiásticos decidiram removê-lo do cânone ocidental. A razão oficial era a dúvida sobre a autoria. A razão não oficial pode ter sido que o conteúdo era perigoso demais. Porque se as pessoas lessem Enoque, elas fariam perguntas que autoridades religiosas não queriam responder. Enoque descreve uma época em que o céu e a terra não estavam separados como hoje. Anjos caminhavam visivelmente entre humanos. Conhecimento celestial fluía livremente. Mas então, algo quebrou. Um grupo de anjos, liderados por um ser chamado Azazel, cometeu uma transgressão que mudou tudo. Eles não apenas observaram a humanidade, eles intervieram. Eles se casaram com mulheres humanas. Eles ensinaram segredos que nunca deveriam ter sido revelados. E dessa união proibida nasceram os Nefilim, gigantes híbridos que dominaram a terra. Esses gigantes não eram heróis. Eles eram predadores. E a civilização que eles construíram foi tão avançada e tão corrupta que Deus decidiu apagar tudo com água. Atlântida não é o nome que Enoque usou, mas a descrição que ele fornece corresponde exatamente ao que Platão descreveu séculos depois.
uma civilização insular de poder tecnológico impossível, governada por reis híbridos, destruída por desastre aquático repentino. Platão disse que recebeu a história de sacerdotes egípcios, e os egípcios podem ter recebido fragmentos de tradições ainda mais antigas. Tradições que remontam a Noé, que sobreviveu ao dilúvio e carregou a memória do mundo perdido. Tradições que foram codificadas no livro de Enoque por um homem que testemunhou os eventos antes que as águas caíssem. Se Enoque realmente viu Atlântida, isso muda tudo. Não estamos mais falando de mito, estamos falando de testemunho jurídico. Enoque afirma que foi levado em visões celestiais e mostrado o destino dos vigilantes caídos. Ele viu os gigantes consumindo a terra. Ele ouviu os anjos fiéis clamando por julgamento. Ele foi comissionado para entregar a sentença divina aos vigilantes antes do dilúvio. Isso significa que Enoque não estava imaginando. Ele estava relatando. E se o relato dele é verdadeiro, então Atlântida não é apenas história antiga. É um aviso sobre o que acontece quando civilizações confundem poder com sabedoria. Hoje, a maioria das pessoas trata Atlântida como entretenimento. Filmes, documentários, ou teorias de conspiração. Mas poucos conectam os pontos entre Platão, Enoque e Gênesis. Poucos percebem que a Bíblia realmente descreve uma era pré-diluviana de violência, corrupção e gigantes. Poucos entendem que o dilúvio não foi raiva divina arbitrária, mas cirurgia de emergência para salvar a linhagem humana da extinção genética e espiritual. E poucos reconhecem que os padrões que destruíram aquela civilização antiga estão ressurgindo hoje. Então, a pergunta não é se Atlântida existiu. A pergunta é por que essa história foi enterrada? Por que o livro de Enoque foi removido das escrituras ocidentais? Por que as igrejas param de falar sobre os Nefilim? Por que a conexão entre anjos caídos, gigantes e dilúvio foi apagada da consciência cristã mainstream? E o que muda quando você lê Gênesis 6 com a lente de Enoque? Porque uma vez que você vê a história completa, você não pode mais ignorar os paralelos com o mundo moderno, e a verdade se torna impossível de esquecer. Capítulo 2. O escriba, que caminhou com Deus. Enoque era diferente. A Bíblia dedica apenas alguns versículos a ele, mas esses versículos carregam um peso profundo. Gênesis 5, 21 nos diz que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois disso, Gênesis 5, 22 diz que Enoque andou com Deus por 300 anos. Andar com Deus não significava simplesmente obedecer mandamentos. Significava comunhão íntima, revelação direta, parceria espiritual. Enoque não era apenas um homem bom. Ele era um mensageiro entre céu e terra. E ao final de sua vida terrena, Gênesis 5, 24 registra algo extraordinário. Enoque não morreu. Deus o tomou. Ele foi transladado ou arrebatado da terra sem experimentar morte física. Hebreus 11:5 confirma que Enoque foi transladado pela fé para que não visse a morte. O texto diz que antes de ser transladado, ele teve testemunho de que agradou a Deus. Isso não é linguagem comum usada para profetas ou patriarcas. É linguagem de aprovação divina única. Enoque alcançou um nível de relacionamento com Deus que apenas um outro homem no Antigo Testamento experimentou: Elias, que também foi levado ao céu sem morrer. Mas ao contrário de Elias, Enoque viveu antes do dilúvio, em uma era quando o mundo estava mergulhado em violência e corrupção. Ele permaneceu fiel enquanto tudo ao redor desmoronava. Judas 1:14 cita diretamente a profecia de Enoque. O versículo diz que Enoque
o sétimo desde Adão, profetizou sobre falsos mestres e o julgamento vindouro. A citação vem do livro de Enoque, especificamente Enoque 1:9, que declara que o Senhor virá com suas santas miríades para executar julgamento sobre todos. O fato de Judas citar Enoque como profeta e incluir suas palavras na Escritura, inspirada do Novo Testamento, prova que os primeiros cristãos consideravam o livro de Enoque autoritativo. Eles não o viam como ficção. Eles o viam como revelação genuína de um homem que andou com Deus. O livro de Enoque é dividido em várias seções. A seção mais importante para a nossa discussão é o livro dos vigilantes, que descreve os anjos caídos e os eventos que levaram ao dilúvio. Enoque relata que foi levado em visões celestiais para testemunhar o julgamento dos vigilantes. Ele viu prisões angélicas nas regiões escuras da terra. Ele viu espíritos de gigantes mortos vagando sem descanso. Ele ouviu os arcanjos apresentando acusações formais contra os vigilantes diante do trono de Deus. E ele foi comissionado para entregar a sentença final aos líderes rebeldes antes que o dilúvio caísse. Enoque não estava escrevendo mitologia. Ele estava fornecendo testemunho forense. Seu livro lê como um documento jurídico da corte celestial. Ele nomeia os vigilantes por nome: Azazel, Semiasa, Armarus, Baraquiel, Cocabiel, Ezequiel, Sariel. Ele lista os crimes específicos que cada um cometeu. Ele detalha os segredos proibidos que cada um ensinou aos humanos: fabricação de armas, cosméticos, astrologia, feitiçaria, sinais celestiais, manipulação de raízes e plantas. Esses não eram presentes inocentes. Eram transferências de tecnologia que aceleraram a corrupção humana e permitiram que os Nefilim dominassem a terra. Enoque viu tudo isso. E ele escreveu para que futuras gerações entendessem o que realmente aconteceu. Por que Enoque foi escolhido? Por que Deus confiou essa revelação a ele e não a Noé ou Adão? A resposta pode estar em sua posição cronológica. Enoque viveu na 7ª geração desde Adão, colocando-o no ponto médio entre a criação e o dilúvio. Ele testemunhou o auge da civilização pré-diluviana. Ele viu os vigilantes descendo. Ele viu os Nefilim crescendo em número e poder. Ele viu a violência se espalhando pela terra. Mas ele não se corrompeu. Ele permaneceu fiel. E por causa de sua fidelidade, Deus o usou como testemunha e mensageiro. Enoque tornou-se a ponte entre duas eras, a era antes do julgamento e a era depois. Enoque também foi bisavô de Noé. Matusalém era filho de Enoque. Lameque era filho de Matusalém. E Noé era filho de Lameque. Isso significa que Enoque teve conexão direta com o homem que sobreviveria ao dilúvio. A revelação que Enoque recebeu foi passada através da linhagem familiar. Noé cresceu ouvindo histórias sobre os vigilantes, os Nefilim e o julgamento vindouro. Quando Deus instruiu Noé a construir a arca, Noé já sabia por quê. Ele havia sido preparado pela tradição profética de seu bisavô. O livro de Enoque não era apenas registro histórico. Era aviso profético para a família que carregaria a humanidade através do dilúvio. Os manuscritos do Mar Morto confirmam que o livro de Enoque era amplamente lido entre os judeus no período do Segundo Templo. Fragmentos de várias cópias de Enoque foram encontrados nas cavernas de Qumran, escritos em aramaico. A comunidade essênia que preservou esses manuscritos claramente valorizava Enoque. Eles o viam como escritura autoritativa ao lado de Gênesis, Deuteronômio e Isaías. O livro dos Jubileus, outro texto encontrado em Qumran, também referencia Enoque extensivamente e trata sua revelação como histórica. Isso prova que durante a vida de Jesus, muitos judeus consideravam Enoque
como parte de seu cânon sagrado. Então, por que o livro de Enoque foi eventualmente excluído da Bíblia Ocidental? A resposta envolve política eclesiástica e debates teológicos que aconteceram séculos após a época de Cristo. Alguns líderes da igreja questionaram se Enoque realmente escreveu o livro ou se ele foi composto por autores posteriores. Outros estavam desconfortáveis com suas descrições detalhadas de anjos caídos, se casando com mulheres humanas e produzindo gigantes híbridos. Essas descrições levantavam questões sobre natureza angélica, a genética espiritual e limites da intervenção divina que alguns consideravam especulativas demais. Mas desconforto teológico não prova falsidade. Prova apenas que o conteúdo era desafiador. A Igreja Ortodoxa Etíope nunca removeu Enoque. Eles preservaram o texto completo em Ge'ez, a antiga língua litúrgica da Etiópia. Para eles, Enoque sempre foi escritura canônica. Quando exploradores europeus redescobriram o livro de Enoque através de manuscritos etíopes no século XVIII, estudiosos ficaram chocados. Perceberam que por mais de 1000 anos, a Igreja Ocidental havia perdido acesso a um texto que os primeiros cristãos citavam e que a Bíblia referenciava diretamente. A redescoberta forçou novas perguntas sobre cânon, autoridade e quais vozes foram silenciadas ao longo da história. Enoque não era apenas escriba, ele era profeta, e visionário e testemunha. Ele viu o mundo antes que caísse. Ele viu os seres que causaram a queda. Ele viu o julgamento que lavou tudo. E ele escreveu para que nunca esquecêssemos. Sua mensagem não era apenas sobre o passado, era sobre padrões. Padrões de rebelião angélica, padrões de corrupção humana, padrões de julgamento divino. E esses padrões não desapareceram com o dilúvio. Eles estão ressurgindo agora. Capítulo 3. Os vigilantes. Descem. Antes do dilúvio, o céu não estava silencioso. Anjos interagiam regularmente com a humanidade. Mas nem todos os anjos permaneceram fiéis à sua missão. O livro de Enoque descreve um grupo específico chamado os vigilantes, seres celestiais encarregados de observar e guardar a humanidade. Seu papel era proteger, guiar e relatar ao trono de Deus. Mas em vez de observar à distância, eles escolheram intervir. E essa intervenção quebrou a ordem estabelecida entre céu e terra. O que começou como curiosidade tornou-se desejo. O que começou como desejo tornou-se rebelião. E o que começou como rebelião tornou-se catástrofe global. Enoque 6, 1-2 registra o momento da decisão. Os vigilantes viram que as filhas dos homens eram bonitas. Eles conspiraram juntos para tomar esposas entre os humanos. Mas eles sabiam que essa ação era proibida. Eles sabiam que cruzar a fronteira entre natureza angélica e natureza humana violaria a ordem criada por Deus. Então, eles fizeram um pacto. Eles juraram uns aos outros que seguiriam em frente, mesmo que isso resultasse em punição eterna. Semiasa, o líder, temia que os outros pudessem recuar e deixá-lo sozinho para enfrentar a culpa. Então, eles fizeram juramento vinculante. 200 vigilantes concordaram em cometer a transgressão juntos. Esse não foi ato impulsivo, foi conspiração planejada. Os vigilantes sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles não estavam caindo em tentação momentânea. Eles estavam escolhendo rebelião deliberada contra a autoridade divina. E eles escolheram um local específico para selar seu pacto: o Monte Hermon. Enoque 6 declara que eles desceram sobre o Hermon e fizeram seu juramento ali. Hermon fica na fronteira norte de Israel, uma montanha imponente que se eleva acima do Vale do Jordão. Em tempos antigos,
Hermon era considerado lugar de poder espiritual, portal entre os reinos. Foi ali que os vigilantes cruzaram do céu para a terra, e foi ali que sua rebelião começou. O nome Hermon significa lugar consagrado ou proibido. Algumas tradições conectam o nome à palavra hebraica para juramento ou destruição. Se isso estiver correto, então o nome da montanha carrega a memória do que aconteceu ali. Os vigilantes consagraram sua rebelião com juramento vinculante, e essa montanha tornou-se símbolo de destruição que se seguiu. Séculos depois, culturas pagãs construíram altares no Hermon para adorar deuses associados com o submundo e poderes sombrios. Eles não inventaram essas associações. Estavam ecoando memórias de eventos reais que aconteceram naquele lugar. Os vigilantes não desceram todos de uma vez. Enoque nomeia 200 líderes que organizaram a rebelião. Cada líder tinha autoridade sobre outros anjos sob seu comando. Enoque lista os nomes dos principais conspiradores: Semiasa, Araquiel, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquijal, Azael, Armaros, Batarel, Ananel, Zaquiel, Sansapil, Satarel, Turel, Jomjael, Sariel. Esses nomes não são invenções literárias. Eles aparecem em várias tradições antigas e textos mágicos, sugerindo que esses seres eram conhecidos e temidos ao longo das culturas do Antigo Oriente Próximo. Cada vigilante escolheu esposas humanas. Enoque 7:1 diz que eles começaram a ir até elas e a se contaminar com elas. Eles ensinaram feitiços e encantamentos. Eles mostraram como cortar raízes e plantas para fins mágicos. As mulheres conceberam e deram à luz gigantes. Esses gigantes cresceram até alturas de 300 côvados, aproximadamente 150 metros, segundo algumas traduções. Outras versões falam de 3.000 elos, indicando variação nos textos manuscritos. Mas o ponto central permanece. Os Néfilim não eram humanos normais. Eram híbridos sobrenaturais, combinando natureza angélica e humana, de forma que Deus nunca pretendeu. Gênesis 6:4 confirma essa narrativa. O texto hebraico diz que os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas geraram filhos. Esses eram os homens poderosos da antiguidade, os homens de renome. A expressão filhos de Deus, em hebraico, é Bene Elohim, termo usado no Antigo Testamento para se referir a seres celestiais. Jó 1:6 e Jó 2:1 usam Bene Elohim para descrever anjos apresentando-se diante do trono de Deus. Salmo 80:2-6 fala de seres divinos que governam as nações. A interpretação angélica de Gênesis 6:1-4 não é especulação moderna. É a compreensão mais antiga, preservada em Enoque e em tradições judaicas primitivas. Os Néfilim não eram simplesmente grandes, eram violentos. Enoque 7:3-5 descreve como eles consumiram todo o trabalho dos homens. Quando os humanos não podiam mais alimentá-los, os gigantes começaram a devorar os próprios humanos. Eles também atacaram pássaros, animais, répteis e peixes. Eles bebiam o sangue uns dos outros. A terra clamou contra seus atos de violência. Isso não é exagero poético. É descrição de colapso ecológico total. Os Néfilim consumiam recursos em taxas insustentáveis. Eles destruíram o equilíbrio da criação, e sua presença corrompeu a própria genética da vida na Terra. Gênesis 6:11-12 confirma essa corrupção global. A Terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência. Deus viu que toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a Terra. A palavra hebraica para corrompido implica destruição,
ruína, a perversão da ordem original. Não se tratava apenas de comportamento pecaminoso. Era corrupção ontológica, mudança na própria natureza da vida. Os vigilantes não apenas introduziram pecado, eles introduziram mutação genética e espiritual que ameaçava extinguir a humanidade criada à imagem de Deus. Se Deus não tivesse agido, não teria restado nenhum humano puro para cumprir o plano divino de redenção. Os vigilantes não pararam com casamento e procriação. Eles começaram a ensinar segredos. Enoque 8. Diz que Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças. Ele revelou metais e a arte de trabalhá-los. Ele ensinou técnicas de guerra que aumentaram a violência exponencialmente. Armaros ensinou como quebrar encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou os sinais das estrelas. Ezequiel ensinou conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Sariel ensinou o curso da lua. Todos esses conhecimentos foram dados prematuramente à humanidade. Eles não estavam prontos. E quando o conhecimento avançado encontrou moralidade primitiva, o resultado foi caos. Por que os vigilantes compartilharam esses segredos? O texto sugere múltiplas motivações. Parte era sedução, ganhando favor com as mulheres que desejavam. Parte era orgulho, exibindo poder e conhecimento superiores. Parte era rebelião, dando à humanidade ferramentas para se tornarem independentes de Deus. E parte era corrupção intencional, acelerando a degradação da criação para desafiar o plano divino. Qualquer que fosse a motivação, o resultado foi o mesmo. A humanidade ganhou conhecimento sem sabedoria, tecnologia sem ética, poder sem responsabilidade. E esse desequilíbrio destruiu o mundo. O Monte Hermon hoje ainda carrega marcas de seu passado. Estruturas megalíticas antigas pontilham a área. Plataformas de pedra massivas, cujo propósito permanece debatido. Alguns arqueólogos especulam que eram altares. Outros pensam que eram observatórios astronômicos. Mas a tradição local preserva memórias de um tempo quando gigantes caminhavam pela terra e seres celestiais desciam para encontrar humanos. Essas não são apenas lendas, são ecos de eventos reais que moldaram a história humana primitiva. E esses eventos estão registrados no livro de Enoque com precisão que desafia explicação. Capítulo 4. O Pacto Proibido no Monte Hermon. Quando os vigilantes desceram ao Monte Hermon, eles não estavam simplesmente agindo por impulso. Enoque deixa claro que houve deliberação cuidadosa, há planejamento estratégico e cerimônia formal. Esses eram seres de inteligência superior, totalmente conscientes das consequências de suas ações. Eles sabiam que estavam violando leis cósmicas estabelecidas desde a fundação do mundo. E ainda assim, escolheram prosseguir. O pacto que fizeram no Hermon não foi apenas acordo entre conspiradores. Foi inversão ritual da ordem divina, declaração de independência da autoridade celestial e rejeição da estrutura criacional que separava céu e terra. Enoque 6, 4-6, fornece detalhes do juramento. Semiasa, o líder, disse aos outros: "Eu temo que vocês não queiram que esse ato seja realizado, e eu sozinho pagarei a pena por esse grande pecado." Ele reconheceu a magnitude da transgressão. Ele sabia que haveria punição, mas ele não estava disposto a recuar. Então os outros responderam: "Vamos todos fazer juramento e nos comprometer sob maldições a não abandonar este plano, mas executar a ação." Eles subiram ao Monte Hermon. Eles invocaram maldições sobre si mesmos caso alguém recuasse. Eles selaram o pacto com ritual vinculante e então desceram para se unir com as filhas dos homens. Por que um juramento era necessário? Porque a rebelião angélica
não é ato trivial. Anjos foram criados como servos do Altíssimo, mensageiros obedientes da vontade divina. Eles veem a glória de Deus constantemente. Eles conhecem sua santidade, seu poder e sua justiça. Escolher desobedecê-lo requer níveis extremos de orgulho, desejo ou ódio. Os vigilantes sabiam que uma vez que cruzassem a linha, não haveria volta. Eles sabiam que enfrentariam julgamento eterno, mas sua ambição era maior que seu medo. E seu desejo pelas mulheres humanas superou sua lealdade ao Criador. O Monte Hermon não foi escolhido aleatoriamente. Na cosmologia antiga, montanhas eram vistas como lugares onde céu e terra se encontravam. Os deuses supostamente habitavam picos de montanhas. Altares eram construídos em lugares altos para estar mais perto do divino. O Hermon, sendo uma das montanhas mais altas da região, naturalmente carregava significado espiritual. Mas mais do que isso, Hermon estava geograficamente posicionado na fronteira norte da Terra Prometida. Era ponto limítrofe, marcador de território entre o sagrado e o profano. Ao escolher Hermon, os vigilantes estavam simbolicamente declarando que estavam cruzando fronteiras que Deus estabeleceu. A palavra Hermon, em hebraico, pode derivar de Eren, que significa dedicação ou anátema. Anátema refere-se a algo consagrado para destruição, algo colocado sob maldição divina. O fato de a montanha carregar esse nome sugere que eventos ocorridos ali foram lembrados como ato de consagração perversa. Os vigilantes dedicaram-se à destruição. Eles se tornaram anátema voluntário, e a montanha tornou-se memorial de sua escolha. Séculos depois, culturas pagãs adoravam no Hermon, inconscientes de que estavam reproduzindo padrões estabelecidos pelos vigilantes caídos. Enoque não apresenta os vigilantes como vítimas. Eles não foram enganados ou forçados. Eles escolheram, e essa escolha teve consequências imediatas. Quando os vigilantes se uniram com mulheres humanas, eles não estavam simplesmente cometendo imoralidade sexual. Estavam misturando categorias ontológicas que Deus havia separado. Anjos foram criados como espíritos ministradores. Humanos foram criados como seres de carne e alma. Esses dois tipos de criação não deveriam se mesclar biologicamente. Mas os vigilantes forçaram essa mistura. E o resultado foi abominação. Os Nefilim, gigantes que não eram nem anjos nem humanos, mas algo distorcido. A genética dos Nefilim tornou-os fundamentalmente diferentes dos humanos normais. Enoque 7:2 descreve que as mulheres deram à luz gigantes, cuja altura era de 300 côvados. Mesmo que haja variação textual nesse número, o ponto é claro. Esses seres eram enormes, mas tamanho era apenas sintoma externo de diferença mais profunda. Os Nefilim tinham força sobre-humana, apetite insaciável e natureza violenta. Eles não se encaixavam no ecossistema que Deus havia criado. Eles eram parasitas que consumiam sem contribuir. E sua presença desequilibrou toda a criação. Gênesis 6:5 diz que Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Esse versículo geralmente é lido como descrição da depravação humana, mas contextualizado com Enoque, sugere algo mais profundo. A maldade não era apenas comportamental, era ideológica e espiritual. A humanidade havia sido ensinada pelos vigilantes a pensar de maneiras que Deus nunca pretendeu. Eles estavam imaginando possibilidades que violavam a ordem criacional. E essas imaginações se manifestaram em ações que corromperam toda a carne sobre a terra. A expressão toda a carne, em Gênesis 6:12, é crítica. Não diz apenas que os humanos eram violentos.
diz que toda a carne havia corrompido seu caminho. Isso inclui animais. Enoque 7, 5 descreve como os gigantes começaram a pecar contra pássaros, animais, répteis e peixes. Tradições judaicas posteriores, preservadas em textos como o Livro dos Jubileus e comentários rabínicos, sugerem que os vigilantes também ensinaram hibridização antinatural entre espécies animais. Se isso for verdade, então o dilúvio não foi apenas resposta ao pecado humano. Foi resposta à corrupção genética generalizada que ameaçava destruir a integridade de toda a vida na Terra. Por que Deus não interveio imediatamente? Por que permitiu que a situação se deteriorasse até o ponto de exigir dilúvio global? O texto não fornece resposta explícita, mas sugere padrões consistentes com o caráter divino. Deus é paciente. Ele dá espaço para arrependimento. 1 Pedro 3, 20 diz que a paciência de Deus esperou nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada. O período de construção da arca teria levado décadas. Durante todo esse tempo, Noé estava pregando justiça, chamando as pessoas ao arrependimento. Mas ninguém ouviu. Eles continuaram comendo, bebendo, casando e sendo dados em casamento, inconscientes do julgamento vindouro. O pacto no Monte Hermon não era apenas evento isolado na história antiga. Era padrão estabelecido. Sempre que seres humanos fazem alianças com poderes espirituais contrários à vontade de Deus, as mesmas consequências seguem: corrupção da verdade, violência, desequilíbrio ecológico, opressão dos fracos pelos poderosos e, eventualmente, julgamento divino. A história de Israel está repleta de exemplos de pessoas fazendo pactos com deuses falsos, buscando poder através de meios proibidos e enfrentando destruição como resultado. O Pacto dos Vigilantes foi o primeiro e mais dramático exemplo desse padrão. Mas não foi o último. Hoje, o Monte Hermon está dividido entre Israel, Líbano e Síria. É região de conflito político e militar, mas também é destino turístico, conhecido por esqui e paisagens deslumbrantes. Poucos visitantes conhecem a história espiritual do lugar. Poucos sabem que ali, há milênios, anjos juraram desafiar Deus. Poucos percebem que estão caminhando sobre solo que testemunhou o início da rebelião que destruiu o mundo. E ainda menos entendem que o padrão estabelecido ali continua influenciando eventos globais hoje. Porque o que os vigilantes começaram no Hermon nunca foi completamente apagado. Foi apenas submerso e agora está ressurgindo. Capítulo 5. Os Néfilim e o colapso da ordem natural. Os Néfilim não eram apenas grandes. Eram força destrutiva que desestabilizou toda a criação. Enoque os descreve como consumidores vorazes que devoraram todo o trabalho dos homens. Eles comeram as colheitas que os agricultores plantaram. Eles mataram o gado que os pastores criaram. E quando não havia mais comida suficiente, eles começaram a comer humanos. Enoque 7, 4 a 5 registra que os gigantes pecavam contra pássaros, animais, répteis e peixes, bebendo o sangue uns dos outros. Essa descrição não é metafórica. É testemunho literal de colapso ecológico total, causado por seres que não deveriam existir. Gênesis 6, 4 chama os Nefilim de Giborim, palavra hebraica que significa homens poderosos ou guerreiros. Eles são descritos como homens de renome, figuras lendárias de força e habilidade. Mas poder sem moralidade é monstruosidade. Os Néfilim usaram sua força não para proteger ou construir, mas para dominar e destruir. Eles se tornaram senhores da guerra que governavam através do terror. Humanos normais não tinham como resistir. Os gigantes eram muito mais fortes, muito maiores.
muito mais violentos. E porque carregavam natureza angélica, herdada de seus pais vigilantes, eles também tinham conhecimento e habilidades além da capacidade humana normal. A violência dos Nefilim não era aleatória, era sistemática. Eles estabeleceram hierarquias de poder. Eles construíram civilizações baseadas em opressão. Eles forçaram humanos a trabalhar para eles, cultivando alimentos que os gigantes consumiam. Quando os humanos não conseguiam mais sustentar a demanda, os Nefilim simplesmente os matavam e consumiam. Esse ciclo de exploração e canibalismo criou cultura de medo absoluto. Humanos viviam como escravos de predadores imortais. E não havia esperança de libertação dentro da ordem natural. Somente intervenção sobrenatural poderia quebrar o domínio dos gigantes. Enoque também descreve a corrupção espiritual que os Nefilim espalharam. Porque eram híbridos de anjos e humanos, eles possuíam conhecimento de realidades espirituais que humanos comuns não tinham. Eles ensinaram feitiçaria, adivinhação e adoração de demônios. Eles estabeleceram cultos religiosos que invertiam a adoração ao verdadeiro Deus. E eles seduziram as pessoas a acreditar que os vigilantes eram os verdadeiros deuses, superiores ao Criador. Essa inversão espiritual foi talvez mais perigosa que a violência física, porque corrompia não apenas corpos, mas almas, e preparava a humanidade para rejeitar qualquer mensagem de salvação que Deus pudesse enviar. A descrição de Enoque sobre os gigantes corresponde a lendas globais de uma era quando gigantes caminhavam pela Terra. Culturas indígenas nas Américas falam de raças de gigantes que viveram antes de seus ancestrais. Tradições gregas preservam histórias de titãs e gigantes que guerrearam contra os deuses olímpicos. Mitologia nórdica descreve Jotnar, gigantes que ameaçavam a ordem do cosmos. Textos sumérios mencionam Anunnaki, seres divinos que vieram do céu e se casaram com humanos. Todas essas tradições compartilham elementos centrais: seres sobrenaturais descendo à Terra, união com humanos, nascimento de híbridos gigantes e destruição catastrófica que seguiu. Céticos argumentam que essas lendas são apenas mitologia. Há histórias inventadas para explicar fenômenos naturais ou ossos de dinossauros. Mas a consistência temática através de culturas geograficamente isoladas sugere memória comum de eventos reais. E quando combinamos essas lendas com o testemunho bíblico em Gênesis 6 e o relato detalhado no livro de Enoque, a imagem se torna clara. Gigantes híbridos realmente existiram. Eles dominaram o mundo pré-diluviano, e sua presença forçou Deus a agir drasticamente para preservar a linhagem humana pura, através da qual o Messias eventualmente viria. Números 13:33 fornece evidência pós-diluviana da existência dos Nefilim. Quando os espiões israelitas exploraram Canaã, eles relataram: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os filhos de Anak eram gigantes que viviam em Canaã séculos depois do dilúvio. Eles eram descendentes dos Nefilim, sugerindo que alguns gigantes sobreviveram, ou que a hibridização angélica humana ocorreu novamente após o dilúvio em escala menor. Deuteronômio 2, 20 a 21 menciona os Refaíns, os Emins, os Anzumins e os Anaquins como povos gigantes que habitavam a terra antes de Israel. Og, rei de Bazã, é descrito em Deuteronômio 3, 11 como o último dos Refaíns. Sua cama de ferro media 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, aproximadamente 4 metros por 2 metros. Isso sugere que Og tinha pelo menos 3 metros de altura. Golias, o filisteu que Davi enfrentou,
tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, cerca de 3 metros. 1 Samuel 17, 4, apresenta Golias como guerreiro de força e tamanho sobre-humanos. Esses textos bíblicos confirmam que gigantes não eram ficção. Eram realidade física com a qual Israel teve que lidar durante a conquista de Canaã. Porque Deus ordenou a destruição total dos cananeus? Porque instruiu Israel a não poupar homens, mulheres ou crianças em certas cidades? A resposta pode estar na presença de linhagens Nefilim. Se os gigantes representavam corrupção genética e espiritual que ameaçava a humanidade, então sua eliminação não era genocídio arbitrário. Era cirurgia espiritual necessária para prevenir reinfecção da raça humana com DNA angélico. Deuteronômio 20, 16 a 18, explica que as nações cananeias deveriam ser destruídas, para que não ensinassem Israel a praticar abominações que eles faziam para seus deuses. Essas abominações incluíam sacrifício de crianças, cultos sexuais e feitiçaria, práticas que remontavam aos ensinamentos dos vigilantes. O colapso da ordem natural sob domínio dos Nefilim não foi apenas físico, foi ontológico. A própria estrutura da realidade estava sendo deformada. Fronteiras entre céu e terra foram violadas. Distinções entre espécies foram borradas. A hierarquia criacional estabelecida por Deus foi invertida. E se essa inversão tivesse continuado, não teria restado nada da criação original. A imagem de Deus na humanidade teria sido apagada. E o plano divino de redenção, através de um Messias humano, teria se tornado impossível. O dilúvio não foi raiva descontrolada. Foi ato de amor desesperado, último recurso para salvar a humanidade de extinção espiritual. Hoje, histórias sobre gigantes são tratadas como fantasia. Mas evidências arqueológicas continuam aparecendo. Estruturas megalíticas em todo o mundo desafiam explicação. Blocos de pedra pesando centenas de toneladas foram movidos e encaixados com precisão que tecnologia moderna mal consegue replicar. Quem construiu esses monumentos? Como moveram pedras tão massivas sem maquinário moderno? A resposta padrão é que civilizações antigas eram mais engenhosas do que imaginamos. Mas há outra possibilidade. E se os construtores possuíam força literal além da capacidade humana normal? E se gigantes realmente construíram essas estruturas? E se estamos vivendo entre ruínas de uma civilização que o dilúvio destruiu? Capítulo 6. A cidade construída sobre conhecimento roubado. Os Nefilim não apenas destruíram, eles também construíram. Sob a orientação de seus pais vigilantes, os gigantes criaram civilização de esplendor tecnológico sem precedentes. Enoque descreve uma era quando humanos aprenderam metalurgia avançada, astronomia, farmacologia e artes mágicas. Esses conhecimentos não evoluíram gradualmente através de tentativa e erro. Foram transmitidos diretamente por seres angélicos que haviam observado os segredos do cosmos. Mas conhecimento sem sabedoria é perigoso. E quando tecnologia avançada cai nas mãos de sociedade moralmente primitiva, o resultado é catástrofe. Enoque 8, 1 nomeia Azazel como o professor principal de tecnologia proibida. Ele ensinou os homens a fabricar espadas, facas, escudos e armaduras. Ele revelou os metais da terra e como trabalhá-los. Antes dos ensinamentos de Azazel, humanos usavam ferramentas de pedra e bronze rudimentar. Depois, eles forjavam armas de ferro capazes de matar com eficiência letal. A introdução da metalurgia militar não foi progresso, foi aceleração da violência. E essa aceleração levou diretamente à condição descrita em Gênesis 6, 11, quando a terra estava cheia de violência.
Outros vigilantes ensinaram conhecimentos diferentes. Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes. Armaros ensinou a liberação de encantamentos. Baraquijal ensinou astrologia. Cocabiel ensinou os sinais das estrelas. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Sariel ensinou o curso da lua. Esses ensinamentos não eram neutros. Eles davam aos humanos poder de manipular forças naturais e espirituais. Astrologia não era apenas leitura de estrelas. Era a tentativa de discernir e manipular destinos através de sinais celestiais. Feitiçaria não era entretenimento. Era invocação de espíritos demoníacos para ganho pessoal. Esses conhecimentos abriam portas para reinos espirituais que Deus havia fechado por razões protetoras. Azazel também ensinou cosméticos. Enoque 8:1 menciona que ele ensinou às mulheres sobre antimônio para embelezar os olhos e o uso de pedras preciosas. Isso pode parecer trivial comparado com armas e feitiçaria, mas não era. Cosméticos no contexto antigo estavam associados com sedução ritual, cultos de fertilidade e prostituição sagrada. Quando os vigilantes ensinaram as mulheres a embelezarem-se artificialmente, eles estavam incentivando o comportamento sexual que violava as normas criacionais. E essa liberação sexual contribuiu para o colapso da estrutura familiar e da identidade humana. A civilização construída sobre esses conhecimentos roubados era avançada, mas corrompida. Imagine metrópoles com torres de pedra elevando-se em direção ao céu. Imagine forjas produzindo armas em escala industrial. Imagine templos onde sacerdotes invocavam demônios e praticavam sacrifícios sangrentos. Imagine academias onde estudantes aprendiam astronomia não para glorificar o Criador, mas para prever futuros e manipular eventos. Imagine mercados onde drogas preparadas com fórmulas sobrenaturais eram vendidas para alterar consciências. Essa era a Atlântida que Enoque testemunhou. Uma sociedade tecnologicamente sofisticada, espiritualmente rebelde e moralmente podre. Platão descreveu Atlântida como ilha circular com canais concêntricos, pontes ornamentadas e palácio central brilhando com metais preciosos. Ele disse que os atlantes possuíam tecnologia superior ao restante do mundo. Eles tinham navios poderosos, exércitos organizados e riqueza abundante. Mas também eram arrogantes e agressivos, conquistando terras vizinhas até que os deuses decidiram puni-los. A descrição de Platão corresponde notavelmente à narrativa de Enoque. Ambos retratam civilização avançada, destruída por julgamento divino devido à corrupção moral. Gênesis 11 descreve Torre de Babel, outra tentativa humana de alcançar o céu, através de construção tecnológica. Os construtores disseram: "Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, para que façamos um nome para nós mesmos." Deus desceu, confundiu suas línguas e espalhou-os pela terra. A Torre de Babel aconteceu após o dilúvio, mas representa padrão similar ao da civilização pré-diluviana. Humanos usando tecnologia para desafiar Deus, construção monumental simbolizando orgulho coletivo, e intervenção divina para prevenir escalada de rebelião. Babel era eco de Atlântida, e nossa civilização moderna é eco de ambos. Hoje, vivemos em era de avanço tecnológico sem precedentes. Inteligência artificial aprende e toma decisões. Engenharia genética modifica DNA humano. Física quântica explora realidades além da percepção sensorial. Realidade virtual cria mundos alternativos, onde pessoas vivem vidas digitais. Essas tecnologias não são inerentemente más, mas quando desenvolvidas sem consideração ética, quando aplicadas sem sabedoria, quando usadas para poder em vez de serviço, elas se tornam perigosas.
E o padrão é exatamente o mesmo que nos dias dos vigilantes: conhecimento avançado, moralidade atrasada e desastre iminente. Muitos tecnólogos hoje falam abertamente sobre transcender humanidade. Eles querem fundir humanos com máquinas. Eles querem editar embriões para criar super-humanos. Eles querem prolongar vida indefinidamente através de biotecnologia. Essas ambições ecoam os objetivos dos vigilantes: redefinir humanidade, cruzar fronteiras estabelecidas por Deus, criar novos tipos de seres que não se encaixam na ordem criacional. E assim como no passado, essas ambições estão sendo perseguidas com arrogância que ignora a possibilidade de julgamento divino. Estamos construindo novamente a cidade de conhecimento roubado, e o resultado será o mesmo. A pergunta crítica não é se temos capacidade de construir essas coisas, é se devemos construí-las. Só porque podemos editar genomas não significa que devemos fazê-lo. Só porque podemos criar inteligências artificiais não significa que devemos liberá-las sem controles. Só porque podemos construir armas autônomas não significa que devemos colocá-las em campos de batalha. A sabedoria reconhece limites. A sabedoria entende que algumas portas devem permanecer fechadas. E a sabedoria aprende com a história. Mas nossa civilização, como Atlântida, está escolhendo conhecimento sem sabedoria. E a história nos diz para onde isso leva. Capítulo 7. A corrupção de toda a carne. Gênesis 6:12 fornece a avaliação divina do mundo pré-diluviano. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A palavra hebraica traduzida como corrompida é shachat, que significa arruinada, destruída, pervertida, depravada. Não se refere apenas a comportamento pecaminoso. Refere-se à corrupção ontológica, mudança na própria natureza do ser. Toda a carne havia corrompido seu caminho. Isso não significa que cada indivíduo era mau. Significa que a corrupção havia se espalhado sistemicamente através da criação. A própria estrutura da vida estava sendo deformada. Enoque descreve essa corrupção em termos tanto morais quanto biológicos. Os gigantes não apenas matavam humanos, eles se cruzavam com animais. Enoque 7:5 diz que os Nefilim começaram a pecar contra pássaros, animais, répteis e peixes. Interpretações tradicionais judaicas, preservadas em textos como o Livro dos Jubileus e comentários rabínicos, sugerem que essa frase se refere à hibridização antinatural entre espécies. Os vigilantes ensinaram técnicas de manipulação genética que permitiam cruzamentos impossíveis. E essas experiências produziram monstruosidades que não podiam se reproduzir naturalmente. Se isso parece absurdo, considere a mitologia grega. Centauros, metade humano e metade cavalo. Minotauro, metade humano e metade touro. Sereias, metade mulher e metade peixe. Grifos, metade águia e metade leão. Sátiros, metade humano e metade bode. Quimeras, combinações de múltiplos animais. A mitologia clássica está repleta de criaturas híbridas que violam categorias naturais. Céticos dizem que são apenas invenções literárias. Mas e se forem memórias distorcidas de abominações reais que existiram antes do dilúvio? E se os vigilantes realmente criaram essas monstruosidades através de manipulação genética e espiritual? Levítico 19:19 proíbe mistura de espécies diferentes. Não permitirás que teu gado cruze com espécie diferente. Não semearás teu campo com duas espécies de semente. Não usarás roupa tecida com dois tipos de material. Por que Deus estabeleceu essas leis? Porque distinções entre categorias criacionais são fundamentais para a ordem que Ele estabeleceu. Cada espécie foi criada segundo sua própria espécie.
Cada tipo de vida tem fronteiras designadas. Quando essas fronteiras são violadas, a criação move em direção ao caos. As leis de Levítico não são arbitrárias. São lembretes de que separação entre categorias é princípio sagrado. A corrupção não era apenas biológica, era espiritual. Romanos 1, 21 a 25 descreve padrão similar. Quando pessoas rejeitam Deus, elas trocam a verdade pela mentira e adoram a criação em vez do Criador. O resultado é degradação moral e confusão de categorias naturais. Paulo não estava falando sobre o mundo pré-diluviano especificamente, mas estava descrevendo o padrão universal. Rejeição de Deus leva à adoração de ídolos. Adoração de ídolos leva à confusão moral. Confusão moral leva à corrupção da natureza humana. E corrupção da natureza humana leva a julgamento divino. Nos dias de Noé, essa espiral descendente havia alcançado o ponto crítico. Gênesis 6, 5 diz que cada imaginação dos pensamentos do coração humano era só má continuamente. Não ocasionalmente má. Continuamente má. Não parcialmente má. Totalmente má. A humanidade havia se corrompido ao ponto onde arrependimento genuíno era praticamente impossível. Eles não estavam apenas pecando. Estavam reimaginando o bem e o mal de acordo com padrões ensinados pelos vigilantes. Estavam adorando demônios, sacrificando crianças, praticando feitiçaria e celebrando violência. E porque os Nefilim governavam a terra, não havia estrutura social ou legal para resistir a essa corrupção. Gênesis 6, 6 registra que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra e se entristeceu em seu coração. Esse versículo tem confundido teólogos por séculos. Como Deus pode se arrepender se Ele é onisciente e conhece o futuro? A palavra hebraica nacham pode significar arrepender-se, mas também pode significar lamentar, sofrer ou sentir dor. Deus não estava mudando de ideia. Ele estava expressando tristeza profunda pelo que sua criação havia se tornado. Como pai que vê filho amado destruindo a própria vida, Deus sofreu ao testemunhar a corrupção da humanidade. E porque Ele é justo, Ele teve que agir. Gênesis 6, 7 declara a sentença: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Por que destruir animais também? Porque eles também haviam sido corrompidos. A hibridização genética não afetou apenas humanos e Néfilim. Afetou toda a biosfera. O dilúvio não foi apenas punição moral. Foi esterilização biológica, limpeza necessária para prevenir que a corrupção genética se espalhasse irreversivelmente através de toda a vida na Terra. Deus estava preservando a integridade de sua criação original, destruindo as versões pervertidas. Mas Gênesis 6, 8 fornece esperança. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Em meio à corrupção universal, um homem permaneceu fiel. Gênesis 6, 9 explica por quê. Noé era homem justo e íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus. A expressão íntegro em suas gerações pode significar moralmente irrepreensível, mas também pode significar geneticamente puro. No contexto da hibridização angélica humana, isso sugere que a linhagem de Noé não havia sido contaminada com DNA Nefilim. Ele era totalmente humano, descendente puro de Adão e Eva. E por causa disso, Deus o escolheu para preservar a humanidade através do dilúvio. Noé não foi salvo porque era perfeito. Foi salvo porque era humano. E nele, a imagem de Deus ainda estava intacta. Através de Noé e sua família, Deus poderia reiniciar a raça humana sem a corrupção introduzida pelos vigilantes. Através de Noé, a linhagem messiânica poderia continuar.
E através da linhagem de Noé, Jesus Cristo eventualmente nasceria como humano pleno e capaz de redimir a humanidade porque ele compartilhava nossa natureza. Se a corrupção genética dos Nefilim tivesse se espalhado completamente, a encarnação teria sido impossível. O dilúvio salvou não apenas Noé, salvou a possibilidade da redenção humana. Capítulo 8. O julgamento celestial e a sentença final. Antes que o dilúvio caísse sobre a terra, julgamento já havia sido pronunciado no céu. Enoque descreve cena de corte celestial, onde os arcanjos apresentaram acusações formais contra os vigilantes diante do trono de Deus. Enoque 9. Nomeia os anjos fiéis que observaram a destruição causada pelos vigilantes: Miguel, Sariel, Rafael e Gabriel. Eles viram o sangue derramado. Eles ouviram os clamores dos humanos oprimidos. E eles levaram essas queixas perante o Altíssimo. O que se seguiu foi julgamento formal, não raiva impulsiva. E Deus não destruiu o mundo precipitadamente. Ele conduziu o processo legal completo. Enoque 9, 4 a 11 preserva a petição dos arcanjos. Eles disseram: Tu vês o que Azazel fez, como ensinou toda injustiça na terra e revelou os segredos eternos que estavam no céu. Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes. Toda a terra foi corrompida através dos ensinamentos dos vigilantes. Sangue inocente clama da terra. Almas dos mortos clamam por justiça. Os arcanjos não estavam apenas relatando fatos. Estavam apresentando caso legal formal, acusando os vigilantes de crimes específicos com consequências mensuráveis. E estavam pedindo ao juiz divino que proferisse sentença. Deus respondeu, pronunciando julgamentos individualizados contra cada líder dos vigilantes. Enoque 10, 4 a 6 registra a sentença contra Azazel. Amarra Azazel de pés e mãos. Aí lança-o nas trevas. Abre o deserto em Dudael e lança-o ali. Coloca sobre ele pedras ásperas e irregulares. Cobre-o com trevas. E deixa-o ali para sempre. Cobre seu rosto para que ele não veja luz. E no grande dia do julgamento, ele será lançado no fogo. Azazel não foi aniquilado imediatamente. Ele foi preso em escuridão, aguardando o julgamento final. Essa prisão provisória permite que ele continue influenciando o mundo indiretamente, mas remove seu poder direto sobre a humanidade. A sentença contra Semiasa e os outros vigilantes foi similar. Enoque 10, 11 a 14 declara: Amarra Semiasa e os outros que se uniram com mulheres. Amarra-os por 70 gerações nas colinas da terra, até o dia de seu julgamento e consumação. Então serão levados ao abismo de fogo, e ao tormento e à prisão eterna. 70 gerações não significa período literal de tempo. É linguagem simbólica, indicando era completa, tempo determinado até o julgamento final. Os vigilantes estão presos agora, mas ainda não estão em seu destino final. Esse destino aguarda o grande dia do julgamento descrito no Apocalipse. 2 Pedro 2, 4 confirma essa prisão angélica. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em cadeias de escuridão, reservados para o julgamento. A palavra grega traduzida como inferno aqui é Tártaros, não Hades ou Gehenna. Tártaros era, na mitologia grega, prisão subterrânea para os titãs derrotados. Pedro usa esse termo para descrever o lugar onde os anjos caídos estão confinados. Judas 1, 6 adiciona detalhe: e aos anjos que não guardaram seu próprio domínio, mas abandonaram sua própria habitação, ele os tem guardado em prisões eternas sob trevas para o julgamento do grande dia. Enquanto os vigilantes foram aprisionados, seus filhos Nefilim foram condenados à morte física.
Enoque 10, 9 a 10, declara: Destrói todos os espíritos dos bastardos e filhos dos vigilantes, porque eles têm oprimido os humanos. Que toda opressão seja removida da face da terra, que toda obra má seja destruída. Deixa a planta de justiça e verdade aparecer, e a obra será uma bênção. O dilúvio destruiria os corpos dos Nefilim. Mas como híbridos de anjos e humanos, os Nefilim tinham almas que não podiam simplesmente cessar de existir. E aqui surge doutrina perturbadora preservada em Enoque. Enoque 15, 8 a 12, explica o destino dos espíritos dos Nefilim após suas mortes físicas. Agora, os gigantes que nasceram de espíritos e carne serão chamados espíritos malignos na terra, e na terra será a sua habitação. Espíritos malignos procederam de seus corpos, porque foram criados de cima, das santas vigilantes foi seu início e origem primordial. Serão espíritos malignos sobre a terra e serão chamados espíritos malignos. Os espíritos dos gigantes afligem, oprimem, destroem, atacam, guerreiam e causam destruição na terra. Isso significa que os demônios que atormentam humanos hoje não são anjos caídos originais. São espíritos desencarnados dos Nefilim mortos. Essa doutrina explica por que demônios buscam possuir corpos humanos. Eles são espíritos sem corpos naturais próprios. Antes do dilúvio, eles habitavam corpos híbridos gigantes. Após o dilúvio, seus corpos foram destruídos, mas seus espíritos permaneceram presos à esfera terrestre. Eles anseiam por experiência física novamente, e por isso tentam entrar em humanos ou animais. Mateus 8, 28 a 32 descreve como demônios pediram permissão a Jesus para entrar em porcos depois de serem expulsos de humanos. Por que demônios prefeririam habitar porcos a não ter corpo algum? Porque qualquer experiência física é melhor que existência desencarnada. O julgamento contra a humanidade corrompida foi o dilúvio. Gênesis 7, 11. Registra que no 600º ano da vida de Noé, todas as fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. Isso não foi apenas chuva pesada, foi catástrofe hidrológica global. Fontes subterrâneas explodiram, oceanos transbordaram, água caiu dos céus por 40 dias e noites. E a água cobriu toda a terra, matando tudo que respirava ar fora da arca. O dilúvio não foi desastre natural, foi execução judicial, sentença divina contra a civilização que havia se corrompido além da redenção. Mas o dilúvio não foi apenas punição, foi também purificação. Deus estava removendo a contaminação genética introduzida pelos vigilantes. Ele estava esterilizando a biosfera de híbridos antinaturais. Ele estava preservando a linhagem humana pura através de Noé. E ele estava permitindo que a criação recomeçasse sem a influência direta dos seres celestiais rebeldes. Após o dilúvio, a linha entre céu e terra foi restabelecida. Anjos não podiam mais facilmente descer e interagir com humanos. O acesso havia sido restringido. E a humanidade teria nova chance de desenvolver-se de acordo com o plano original de Deus. A Gênesis 8, 21 registra a promessa de Deus após o dilúvio. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei a destruir todo vivente como fiz. Deus prometeu nunca mais destruir o mundo com dilúvio, mas ele não prometeu nunca mais julgá-lo. 2 Pedro 3, 6 a 7 explica: O mundo de então foi destruído pela água, mas os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do julgamento e destruição dos homens ímpios. O próximo julgamento não virá através de água, mas através de fogo, e será final.
Capítulo 9. A memória submersa. Após o dilúvio, o mundo foi reiniciado. Noé e sua família saíram da arca e repovoaram a terra. Mas a memória do mundo antigo não foi completamente apagada. Noé certamente contou a seus filhos sobre os gigantes, os vigilantes e a corrupção que levou ao dilúvio. Essas histórias foram passadas através de gerações, mas com o tempo, os detalhes se fragmentaram. Nomes foram mudados, eventos foram mitologizados, e a verdade foi enterrada sob camadas de lenda. Mas ecos permaneceram, e esses ecos aparecem em textos antigos ao redor do mundo, preservando fragmentos da história que Enoque testemunhou. Platão escreveu sobre Atlântida por volta de 360 a.C. no diálogo Timeu. Ele afirmou que recebeu a história de Solon, legislador ateniense que viajou ao Egito e conversou com sacerdotes em Sais. Os sacerdotes egípcios disseram a Solon que 9.000 anos antes existia uma ilha poderosa além das colunas de Hércules, chamada Atlântida. Os Atlantes eram um povo avançado que conquistou grande parte da Europa e África. Mas em um único dia e noite, Atlântida afundou no oceano devido a terremotos e inundações. Platão não apresentou isso como alegoria. Ele apresentou como história real, preservada por sacerdotes egípcios. A descrição de Platão tem paralelos notáveis com a narrativa de Enoque. Ambos descrevem civilização avançada, destruída por julgamento divino. Ambos mencionam seres híbridos ou semidivinos governando essa civilização. Platão diz que os Atlantes eram descendentes de Poseidon, deus do mar, que se casou com mulher mortal. Enoque diz que os Nefilim eram descendentes dos vigilantes, que se casaram com mulheres humanas. Ambos descrevem sociedade tecnologicamente sofisticada, mas moralmente corrompida. E ambos terminam com destruição aquática repentina. A correlação é difícil de ignorar. Outros textos antigos preservam memórias similares. A epopeia de Gilgamesh, escrita na Mesopotâmia antes de 2000 a.C., conta a história de Utnapishtim, homem que sobreviveu a um dilúvio global enviado pelos deuses para destruir a humanidade. Os deuses decidiram enviar o dilúvio porque os humanos eram barulhentos demais. Mas um deus benevolente avisou Utnapishtim, que construiu um barco e salvou sua família e animais. Após o dilúvio, os deuses se arrependeram e concederam imortalidade a Utnapishtim. A semelhança com a história de Noé é óbvia, e ambas remontam à memória comum de dilúvio histórico real. A lista de reis sumérios, texto cuneiforme do 3º milênio antes de Cristo, registra reis que governaram antes e depois de um grande dilúvio. Antes do dilúvio, os reis reinavam por períodos absurdamente longos, dezenas de milhares de anos. Após o dilúvio, os reinados se tornaram mais realistas. Estudiosos céticos interpretam isso como mitologia. Mas há outra explicação. E se os reis pré-diluvianos eram Nefilim, ou híbridos humano-vigilante, que realmente viviam muito mais tempo que humanos normais? E se a lista de reis preserva a memória distorcida de uma época quando gigantes governavam a Terra? Tradições indígenas nas Américas também preservam histórias de dilúvio. Os Hopi falam de mundo anterior, destruído por água. Os Ojibwe contam história de Nanabojo, que sobreviveu à inundação global. Os Incas tinham lenda de Viracocha, que salvou 2 humanos de dilúvio, que destruiu tudo. Essas culturas não tinham contato com o Oriente Próximo quando essas histórias foram formadas. Mas elas compartilham tema central: civilização antiga destruída por dilúvio enviado pelos deuses para punir o mal. A distribuição global dessas histórias sugere memória comum de evento real.
Evidências geológicas também apoiam um dilúvio catastrófico. Sedimentos marinhos encontrados em montanhas altas, fósseis marinhos em desertos, camadas sedimentares globais que sugerem deposição aquática rápida, estruturas megalíticas submersas ao largo da costa do Japão, Índia e Mediterrâneo, ruínas antigas encontradas centenas de metros abaixo do nível do mar. Essas descobertas desafiam a cronologia uniformitarista que assume que processos geológicos sempre operaram na mesma taxa. Elas sugerem evento catastrófico global que mudou radicalmente a topografia da Terra em curto período. O mapa de Piri Reis, criado em 1513 por almirante turco Piri Reis, mostra a costa da Antártica sem gelo, mas a Antártica está coberta por gelo há milhares de anos. Como um cartógrafo do século XVI poderia ter mapeado o litoral antártico sob o gelo? Piri Reis afirmou que baseou seu mapa em fontes antigas, incluindo mapas da época de Alexandre o Grande. Isso sugere que civilizações antigas possuíam conhecimento geográfico que foi perdido e apenas recentemente redescoberto. E levanta a questão: quem mapeou a Antártica antes que fosse coberta por gelo? Estruturas megalíticas como as pirâmides do Egito, Stonehenge, Baalbek no Líbano e Pumapunku na Bolívia desafiam explicações convencionais. Blocos de pedra pesando centenas de toneladas foram cortados, movidos e encaixados com precisão que tecnologia moderna mal consegue replicar. Egiptólogos afirmam que as pirâmides foram construídas por trabalhadores humanos usando ferramentas de cobre e cordas. Mas experimentos modernos tentando replicar essas técnicas falharam consistentemente. E se os construtores tinham capacidades além das humanas normais? E se gigantes realmente construíram essas estruturas usando força literal e conhecimento tecnológico transmitido pelos vigilantes? A memória de Atlântida está submersa, mas não apagada. Ela sobrevive em fragmentos espalhados através de culturas e continentes. Ela aparece em textos sagrados suprimidos como o Livro de Enoque. Ela ecoa em mitologias globais sobre gigantes e dilúvios. Ela se manifesta em ruínas megalíticas que desafiam explicação. E ela persiste em consciência coletiva humana como sentimento vago de que houve uma era dourada perdida, uma civilização avançada destruída por catástrofe. Essa memória não é falsa, é fragmentada. E quando remontamos os fragmentos usando a lente das escrituras, a imagem se torna clara. Atlântida era real, e Enoque a viu. Capítulo 10. Por que este livro foi escondido? Se o livro de Enoque contém testemunho de testemunha ocular sobre eventos que moldaram a história humana primitiva, por que ele foi removido da Bíblia Ocidental? Por que a Igreja decidiu que esse texto não era escritura canônica? As respostas oficiais envolvem questões de autoria, datação e consistência teológica. Mas há também razões não oficiais relacionadas a poder, controle e desconforto com as implicações do texto. Porque se Enoque estiver correto, muitas suposições sobre história, angelologia e escatologia precisam ser revisadas. E instituições religiosas raramente abraçam revisões voluntariamente. A questão da autoria é central para o debate canônico. Estudiosos modernos geralmente datam as seções do livro de Enoque entre 300 a.C. e 100 d.C., argumentando que foram compostas por múltiplos autores anônimos séculos após o Enoque bíblico ter vivido. Se isso for verdade, então o livro seria pseudepígrafo, texto atribuído falsamente à figura antiga para ganhar autoridade. E textos pseudepígrafos geralmente não são aceitos como escritura inspirada. Mas essa datação tardia baseia-se em suposições acadêmicas, não em evidência definitiva.
E mesmo se partes foram editadas ou expandidas mais tarde, o núcleo da narrativa pode remontar a tradições orais muito antigas. A Igreja Ortodoxa Etíope nunca aceitou a datação tardia. Eles preservaram Enoque como escritura canônica desde os primeiros séculos do cristianismo. Para eles, Enoque é tão autoritativo quanto Gênesis ou Isaías. E porque a tradição etíope permaneceu isolada das controvérsias teológicas europeias, ela preservou perspectiva que a Igreja Ocidental perdeu. Quando exploradores europeus redescobriram o livro de Enoque através de manuscritos etíopes no século XVIII, muitos estudiosos ficaram chocados ao perceber que um texto citado no Novo Testamento havia sido excluído do cânon ocidental por mais de 1000 anos. Os manuscritos do Mar Morto provaram que o livro de Enoque era amplamente lido por judeus no período do Segundo Templo. Fragmentos de várias cópias de Enoque foram encontrados em Qumran, datando do segundo século antes de Cristo ao primeiro século depois de Cristo. A comunidade essênia claramente valorizava Enoque e o tratava como escritura. Jesus e os apóstolos viveram durante esse período. Eles teriam sido familiares com Enoque. E o fato de Judas citar Enoque diretamente em sua epístola prova que pelo menos alguns escritores do Novo Testamento consideravam o texto autoritativo. Então, por que os conselhos da igreja posteriores rejeitaram Enoque? Parte da razão foi desconforto teológico. Enoque descreve anjos caídos se casando com mulheres humanas e produzindo gigantes híbridos. Essa narrativa levantava questões problemáticas. Anjos têm corpos físicos capazes de reprodução? Se têm, qual é a natureza desses corpos? Os Nefilim tinham almas? Se tinham, podiam ser salvos? Se não podiam, por que Deus permitiu que nascessem? Essas questões não tinham respostas fáceis. E líderes da igreja no quarto e quinto séculos preferiram evitar o problema descartando o texto. Outra razão foi controle doutrinário. O livro de Enoque inclui cosmologia detalhada, calendários celestiais e descrições de julgamentos angelicais que não são encontrados em outros textos bíblicos. Se as pessoas lessem Enoque, elas começariam a fazer perguntas sobre por que suas igrejas não ensinavam essas coisas. Elas poderiam questionar a autoridade dos bispos e concílios que haviam determinado o cânon, e poderiam desenvolver interpretações teológicas independentes das doutrinas oficiais. Para instituições religiosas centralizadas, textos que promovem pensamento independente são perigosos. É mais fácil controlar o que as pessoas acreditam quando você controla quais textos elas podem ler. São Jerônimo, e que traduziu a Bíblia para o latim na Vulgata no final do século IV, expressou dúvidas sobre Enoque. Ele argumentou que o livro não era aceito pelos judeus e, portanto, não deveria ser incluído no cânon cristão. Mas Jerônimo estava errado sobre a recepção judaica. Muitos judeus no período do Segundo Templo aceitavam Enoque. Foi apenas após a destruição do templo em 70 d.C. e a consolidação do judaísmo rabínico que Enoque foi gradualmente marginalizado nas comunidades judaicas. E mesmo assim, tradições judaicas posteriores preservaram muitos conceitos enoquianos em textos cabalísticos e midráshicos. Agostinho de Hipona, teólogo influente do V século, também rejeitou Enoque. Ele argumentou que, devido à grande idade do texto e incerteza sobre a autoria, era melhor não incluí-lo na escritura. Agostinho preferiu a interpretação alegórica de Gênesis 6, sugerindo que filhos de Deus eram descendentes de Sete e filhas dos homens eram descendentes de Caim. Essa interpretação evitava as implicações perturbadoras da narrativa angélica.
mas era exegeticamente fraca. O termo hebraico Bene Elohim, em outros lugares do Antigo Testamento, claramente se refere a seres celestiais, não a linhagens humanas. A supressão de Enoque teve consequências. Cristãos ocidentais desenvolveram angelologia incompleta. Eles perderam a compreensão dos eventos pré-diluvianos que moldaram a história humana. Eles pararam de falar sobre os Nefilim e os vigilantes. E quando encontravam referências bíblicas aos gigantes, eles as interpretavam como hipérbole ou metáfora. A narrativa completa do conflito cósmico entre Deus e forças rebeldes angélicas foi reduzida à caricatura de diabinho vermelho conforcado. E a profundidade do drama redentor foi aplanada em moralismo simplista. Mas a verdade não pode ser permanentemente suprimida. O livro de Enoque sobreviveu na Etiópia. Foi redescoberto por estudiosos ocidentais. Fragmentos foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto. E agora está amplamente disponível em tradução. Qualquer pessoa pode lê-lo e julgar por si mesma se contém verdade revelada. A questão não é mais se temos acesso a Enoque. A questão é se estamos dispostos a considerar seriamente suas afirmações. Porque se Enoque estiver correto, então nossa compreensão da história, da espiritualidade e do futuro precisa ser fundamentalmente revisada. E essa revisão requer coragem intelectual e humildade espiritual. Capítulo 11. O padrão que se repete. Hoje, a história de Atlântida não é apenas sobre o passado, é aviso sobre o presente. Os padrões que levaram ao dilúvio estão ressurgindo hoje. Conhecimento avançado divorciado de sabedoria. Tecnologia superando ética. Poder concentrado nas mãos de poucos. Manipulação da natureza humana. Confusão de categorias criacionais. Rebelião contra a ordem divina. E arrogância que ignora a possibilidade de julgamento. Estamos construindo nossa própria Atlântida. E a menos que reconheçamos o padrão e mudemos de curso, o resultado será o mesmo. Considere a tecnologia moderna. Inteligência artificial agora supera humanos em muitas tarefas cognitivas. Sistemas de IA escrevem artigos, criam arte e compõem música e tomam decisões que afetam milhões de vidas. Mas os criadores dessa tecnologia não têm estrutura ética clara para guiá-la. Eles estão movidos por lucro, curiosidade e competição. Eles estão fazendo porque podem, não porque devem. Isso ecoa Azazel ensinando metalurgia de armas. Conhecimento poderoso compartilhado sem consideração das consequências. E agora, estamos vivendo em um mundo onde sistemas autônomos podem matar, manipular e controlar sem supervisão humana. Considere a engenharia genética. Cientistas agora podem editar DNA humano com precisão. Eles podem modificar embriões para prevenir doenças, mas também podem modificá-los para melhorar inteligência, força ou aparência. Eles podem criar bebês de design com características escolhidas pelos pais. Empresas estão investindo bilhões em pesquisa para prolongar vida humana indefinidamente. Transhumanistas falam abertamente sobre transcender humanidade, fundir humanos com máquinas, criar nova espécie pós-humana. Isso ecoa os vigilantes cruzando fronteiras criacionais, produzindo híbridos que Deus nunca pretendeu. E estamos repetindo o experimento. Considere a manipulação farmacológica. Drogas psicoativas são usadas para alterar consciência, suprimir emoções, aumentar desempenho. Crianças são medicadas para controlar comportamento. Adultos dependem de produtos químicos para funcionar. E cada vez mais, substâncias são projetadas para produzir experiências espirituais artificiais. Isso ecoa os ensinamentos dos vigilantes sobre raízes, plantas e feitiçaria. Manipulação da bioquímica humana
para alcançar estados que deveriam ser alcançados através de crescimento espiritual. E o resultado é geração de pessoas desconectadas da realidade, dependentes de intervenções químicas, incapazes de funcionar naturalmente. Considere a centralização de poder. Corporações globais controlam informação, recursos e infraestrutura. Governos vigiam cidadãos através de sistemas de vigilância digital. Elites tecnocráticas tomam decisões que afetam bilhões sem prestação de contas democrática. Riqueza está concentrada em proporções sem precedentes, e as massas têm cada vez menos controle sobre suas próprias vidas. Isso ecoa a era dos Nefilim, quando gigantes dominavam humanos, consumiam seu trabalho e governavam através do terror. A estrutura de poder mudou, mas o padrão permanece. Poucos poderosos explorando muitos fracos. Considere a confusão de categorias criacionais. Fronteiras entre masculino e feminino estão sendo apagadas. Identidade de gênero é tratada como construção social, não realidade biológica. Crianças são encorajadas a escolher gêneros independentemente de seus corpos. Cirurgias e hormônios são usados para modificar características sexuais primárias. Isso não é compaixão, é confusão. Deus criou humanidade masculino e feminino. Essa distinção é fundamental para a ordem criacional. E quando é apagada, a própria estrutura da realidade é contestada. Isso ecoa a corrupção de toda a carne nos dias de Noé. Considere a rebelião espiritual. Culturas ocidentais rejeitaram o cristianismo em massa. Igrejas estão vazias. Relativismo moral é norma. E em vez de adorar o Criador, as pessoas adoram a criação. Ambientalismo tornou-se religião. Humanidade é vista como câncer que precisa ser curado. E soluções propostas envolvem reduzir população humana, limitar liberdades e centralizar controle global. Isso ecoa adoração aos vigilantes, quando humanos trocaram o verdadeiro Deus por seres celestiais rebeldes. E o resultado é o mesmo: opressão disfarçada de iluminação. Mas há diferença crítica entre então e agora. Nos dias de Noé, apenas um homem permaneceu fiel. Hoje, há remanescente global de crentes que reconhecem o padrão e resistem. Há cristãos que recusam adorar o espírito da época. Há pensadores que questionam narrativas oficiais. Há famílias que protegem suas crianças de ideologias destrutivas. E há comunidades que vivem de acordo com princípios criacionais, não modismos culturais. O julgamento é inevitável, mas o remanescente será preservado. Assim como Noé foi salvo através das águas, aqueles que permanecem fiéis serão salvos através do fogo vindouro. A pergunta não é se Atlântida existiu. A pergunta é que parte de Atlântida está sendo reconstruída dentro de você. Você está buscando conhecimento sem sabedoria? Você está abraçando tecnologias que prometem poder, mas entregam escravidão? Você está confundindo progresso com rebelião? Você está adorando criação em vez do Criador? Ou você está andando com Deus, como Enoque andou, recusando se corromper, mesmo quando o mundo ao redor desmorona? A escolha é sua, mas o padrão é claro, e o resultado é certo. A Atlântida moderna afundará como a antiga afundou. A questão é se você afundará com ela ou será salvo através dela.